Foram os remonstrantes um tipo de protesto? Um grupo de teólogos que trouxeram pensamento calvinistas em tópicos organizados. O que os calvinistas e Armínio declaravam não era novo. O próprio Armínio deixou transparecer dúvidas sobre a graça soberana de Deus, mesmo sendo um assíduo leitor de Pelágio e Erasmo, inclusive do ponto de vista do livre-arbítrio, né? Os remonstrantes assim fizeram para elucidar os pontos que o próprio Armínio defendeu, embora, assim como Calvino, também nunca mencionara os 4 ou 5 pontos do calvinismo. Muitos poderiam pensar que Calvino tem elaborado 5 pontos. Não é verdade, pois seu foco estava diretamente ligado à teologia expositiva. E por esta razão, os 5 pontos do calvinismo foram frutos de estudiosos, após Calvino e Armínio, que elaboraram a fim de convencer o governo irlandês a abandonar a confissão belga e catecismo de Heidelberg, que no caso os demonstrantes queriam que a Holanda abandonasse essa confissão, porque era totalmente calvinista, né? A convocação deu-se pela presença de 84 teólogos, com 18 representantes seculares, e dentre os convidados a história também registra 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e alguns outros países da Europa. Foram realizadas 154 sessões que compreenderam um espaço de aproximadamente 6 meses, entre 13 de novembro de 1618 a 20 de maio de 1619. Portanto, que dia é hoje? 21 de maio? Hoje está fazendo aniversário, né? Antes de ontem fez aniversário. Em Dort. Na verdade, os 5 pontos foram elaborados após 54 anos da morte de João Calvino. Então, fica bem claro isso, que o Calvino não fez nada de 5 pontos, nem o Armínio. O pessoal que veio depois deles, que fizeram uma releitura, e aí colocaram os cinco pontos, né? Olha, eu vou ler isso aqui de novo para a gente repassar a matéria. O calvinismo surgiu antes do arminianismo, até porque Armínio era calvinista antes. O calvinismo veio com John Calvin, ele foi um teólogo cristão francês, exerceu uma penetração significante no seio da reforma protestante. Ele nasceu em Nyon, na França, no dia 10 de julho de 1509, e faleceu em Genebra, na Suíça, no dia 27 de maio de 1564. Calvino se aproveitou da brecha que havia de um sentimento de reforma, de emancipação da Igreja Católica pelos países nacionais, e assim elaborou uma doutrina com base nos estudos da pregação de Lutero, e assim os teólogos da época classificaram de calvinismo. Então, preste atenção, qual foi o grande pulo do Calvino aqui? O Calvino estava vivendo numa época em que estava acontecendo uma reforma, tanto por parte de Lutero, como uma reforma radical por parte de Zwinglio, como uma reforma puritana por parte do Henrique VIII, que foi continuada por Dom Eduardo VI e depois pela Rainha Elizabeth. A gente teve só um problema com a Maria Tudor, certo? Calvino vê essa brecha. Então ele está debruçado em cima da teoria da predestinação, usando o pano de fundo de quem? De Lutero, que era respeitado na época como reformador. Então ele consegue jogar o calvinismo em vários lugares da Europa. Por isso que a Inglaterra vai assimilar, a própria Escócia vai assimilar, e vai ser até tópicos políticos de governo. O ponto mais forte que difere o calvinismo do arminianismo é que, enquanto os calvinistas afirmam que há uma soberania divina capaz de salvar o homem por determinação, o arminianismo diz que, embora a graça de Deus seja suficiente para toda a raça humana, depende do homem a decisão final, tendo como base o seu livre-arbítrio. O que você viu aqui agora? Porque o calvinismo afirmava que Deus é soberano sobre todas as coisas, ele decide tudo. Então isso é supranacionalismo, né? Já o arminianismo não, que embora, olha que legal, embora a graça de Deus seja ela seja suficientemente maravilhosa, enough to cover anything, mas depende do homem a decisão final de seguir ou não. Sem alterar o teor, John Wesley, no século XVIII, lançou um reestudo sobre o arminianismo. E a partir deste momento, o arminianismo passa a ser clássico, referindo-se ao arminianismo clássico e arminianismo wesleyano. Também Hugo Glotz fez um reestudo e tirou a sua conclusão, clarificando: o arminianismo não pode ser confundido com o pelagianismo, porque o arminianismo é sinergismo e o pelagianismo é monergismo.
O que é o pelagianismo? Foi um conceito teológico evidenciado por Pelágio de Bretanha. Ele nasceu em 350 e morreu em 423. Que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio escravizado, cativo, e a necessidade da graça divina para a salvação. O termo é derivado do nome de Pelágio da Bretanha. Todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, não necessita da graça divina. Pegou aí, gente? Está pegando aí? Interessante isso aqui. Segundo os pelagianos, todo homem nasce moralmente neutro, sendo capaz de, por si mesmo, sem qualquer influência divina, de salvar-se quando assim desejar. Uma das grandes disputas durante a Reforma Protestante versou sobre a natureza e a extensão do pecado original. Isso está correto, gente? O homem tem poder de se salvar? Então Pelágio não estava correto. Isso aqui foi uma grande discussão. Então nós não somos pelagianistas, de maneira alguma. Sinergismo. Em termos de teologia cristã, dá a ideia que a salvação não se opera apenas por uma pessoa, e sim há uma aproximação mútua. A escolha do homem se salvar e a disponibilidade irrestrita de Deus em salvá-lo. Daí as duas participações deriva o termo sinergia. Os pais da igreja, os patrícios, costumavam ser sinergistas. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei, não é isso? É o desejo que todo homem seja salvo, que nenhum se perca, de Deus, né? Desejo de Deus. Aquele que vem a mim, não é isso? Quem crê e for... É tudo na condicional. O arminianismo não é monergista. Gente, presta atenção que eu estou ensinando uma doutrina da igreja aqui, tá? É muito sério o que eu estou falando. Isso aqui é muito interessante. Você não pode sair por aquela porta com dúvida. Nós somos sinergistas, porque nós cremos que a salvação não depende só de mim. Pode também depender só de Deus, se Ele quiser. Mas Ele não quis que assim fosse, dando a oportunidade de eu atender o seu apelo na cruz do Calvário. Nós somos sinergistas por isso, e não somos monergistas, e não somos pelagianos, e não somos supralapsarianos. Amém? O arminianismo não é monergista, porque no monergismo defende-se a ideia de que o homem é inativo para atuar no processo da sua salvação. E ele depende única e exclusivamente de Deus, ou seja, da soberania divina. O arminianismo aproxima-se um pouco, presta atenção, um pouco só, do semi-pelagianismo. Não em sua totalidade, porque é uma forma de sinergismo ensinada por João Cassiano em 360. Ele nasceu em 360 e morreu em 435. Essa teologia diz que mesmo com a vontade depravada, o homem ainda teria um poder residual para dar os primeiros passos em direção à salvação, mas não para completá-la. Isso denota que há uma outra força envolvida para operar a salvação. Então, nesse ponto, nós somos também semi-pelagianos. É porque o semi-pelagianismo tem algumas coisas que não encaixam na nossa doutrina. Na verdade, o calvinismo e arminianismo declaram salvação envolvida, porém, em processos opostos de entendimento. Então, nós somos irmãos dos calvinistas, e eles são nossos irmãos em Cristo. O que difere é a forma de pensar e crer a respeito da salvação. Eu estava falando com a Renata lá em casa, né, e dizendo uma brincadeira que eles fazem. Quando chegar no céu, que no céu tem duas portas, quando os arminianos chegarem no céu, tem uma faixa naquela porta deles escrito assim: parabéns, vocês eram predestinados. E quando os calvinistas morrerem e irem para o céu, na porta deles está escrito assim: parabéns, vocês fizeram uma boa escolha. Para quebrar os dois, né? As duas teologias são próximas, no entanto, há pontos salientes que não se misturam. Por exemplo, a escolha e a predeterminação, a graça resistível e a irresistível. Esses são pontos fundamentais. Nós concordamos em certos pontos da depravação total. Existem alguns pontos que são mais ou menos harmônicos, mas em se tratando de eleição e pré-destino, não tem jeito, é óleo e água. E também na graça resistível e na graça irresistível. Há um tópico crucial para os remonstrantes arminianos era entender que se havia uma eleição incondicional, onde ficaria o teor da ética divina?
Como seria possível, pois o amor de Deus é a sua base intrínseca, pois Deus é amor. E sendo assim, havendo uma eleição incondicional, subsequentemente teríamos os não eleitos. Isso contrastava com o perdão e a oportunidade de arrependimento que Deus proporciona ao homem pela cruz através de Cristo. E ainda assim, essa forma de pensar torna Deus, de certa forma, como responsável direto pelo mal e o pecado do homem. Então Deus teria criado o pecado, primeiro deixado o homem fazer o que fez, para depois voltar salvando.